E posteriormente a gente começa com os professores externos. No caso aqui, vamos fazer uma ordem alfabética mesmo, o professor Guerreiro, depois o Mazola, e a Bianca está como professora interna da casa da Ambra hoje, tá bom? Então, para não achar que estamos desrespeitando a regra de cavalheirismo, né, aqui, né, e a Bianca ficar por último, pelo amor de Deus. Então, Cami, e assim, depois a gente vai, ela apresenta, vocês fazem as ponderações, o Guerreiro faz a ponderação, ela responde, Cami, enquanto eles estiverem fazendo as ponderações, não fala nada, só anota as perguntas e responde posteriormente, tá? Tenta não interromper eles. E aí depois o Mazola faz as ponderações dele, depois, last but not least, a Bianca. E após isso a gente vai para a nossa deliberação, que é no outro link, né? Na outra sala, no outro link. E já aviso para vocês que a Ambra tem uma peculiaridade em relação às defesas de outras instituições, que a gente atribui uma nota, efetivamente. Então, não é só aprovado, reprovado, né? A gente tem uma nota ali até 10, né, para ser atribuída. Tá? E, bom, sem mais delongas, Cami, você está pronta? Como é que você está? Tudo bem? Leane, a gente tem que começar a gravar. Você começa a gravar daí, já está gravando. Então, tá bom. Por favor, Camila, pode compartilhar sua tela, o palco é todo teu, tá? Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por finalizar o mestrado, a minha família que sempre me apoiou, ao orientador pela excelente orientação e parceria pelo trabalho desenvolvido até aqui, a professora Bianca pelas contribuições valiosas na qualificação, que com certeza fizeram o meu trabalho crescer, aos demais examinadores da banca por terem aceitado prontamente o convite, e dizer que eu me sinto extremamente lisonjeada por ter uma banca tão qualificada que contribuirá com o aperfeiçoamento do meu trabalho, que é tão importante para mim, além dos amigos que eu fiz no mestrado e a todos os presentes. O tema da minha dissertação é a aplicabilidade da cláusula compromissória híbrida, um estudo de caso sob o viés da análise econômica do direito. Eu explanarei sobre a escolha do tema e a relevância, o problema de pesquisa, hipótese, metodologia, objetivos, estrutura, resultados e análise econômica propriamente dita. Acerca da escolha do tema, eu tenho bastante familiaridade com a mediação, eu sou realmente uma entusiasta da matéria, porque eu já atuo há alguns anos como mediadora, no âmbito público, no TJDFT, Defensoria Pública, PROCON, e no âmbito privado, em algumas câmaras privadas, e apesar das câmaras que atuei terem também a arbitragem, eu comecei a ter certo interesse pela matéria após a disciplina do professor Daniel, quando eu pude conhecer mais sobre a arbitragem e verificar suas diversas vantagens. Sempre fui bastante atuante nas comissões de mediação e projetos que envolvem essa área, como cultura de paz, advocacia colaborativa. Porém, quando eu fui convidada para compor a Comissão de Métodos Adequados de Solução de Conflitos aqui da OAB-DF, eu achei interessantíssimo ter uma comissão que abordasse sobre todos os métodos de forma conjunta. Eu imaginei nesse primeiro momento que caminharíamos juntos. Porém, e observando que nas subseções caminhavam sempre individualmente, né? Tinha a comissão de mediação, a comissão de arbitragem, de conciliação. Só que, para minha surpresa, eu verifiquei que lá na comissão de métodos adequados de solução de conflitos, eles também subdividiam as áreas. Então, nós tínhamos subcomissões também de mediação e de arbitragem. E aí eu tive uma oportunidade de participar de várias reuniões dessas subcomissões, e eu percebi que nessas reuniões, a comparação entre os métodos adequados de solução de conflitos e até mesmo a visão dos membros de que seria necessário a gente escolher apenas um deles, inclusive para poder participar das subcomissões. Cada um defendia que um método seria melhor do que o outro, e aí eu pensei, né, por que um não complementa o outro? Por que eles devem ser utilizados separadamente? E essa foi uma questão que eu guardei para mim, resgatei posteriormente na nossa primeira orientação, em que eu estava completamente na dúvida sobre qual tema que eu iria tratar, e sendo a minha única certeza que eu gostaria de falar de métodos adequados de solução de conflitos, porque eu sou extremamente apaixonada e principalmente mediação. Então, através de uma construção conjunta com o meu orientador, surgiu o tema do meu trabalho. O professor Daniel, ele ouviu os meus anseios e as minhas ideias,
e também compartilhou as suas expectativas e sugestões. E, ao final, nós escolhemos esse tema, que foi bastante desafiador para mim, e que seria exatamente a minha questão sobre alguns anos atrás, sobre o porquê que a gente não usa os métodos de forma híbrida e por que a gente não promove essa ideia. Uma reflexão muito interessante nesse contexto é a percepção das pessoas, ao dizerem que a arbitragem ela seria a forma de solução de conflitos do século XX e que a mediação seria do século XXI. Contudo, observando as diversas possibilidades dentro do tribunal de multiportas, por qual razão que a gente teria que escolher somente um? Então, nesse sentido, eu selecionei a cláusula híbrida mediar por acreditar na mediação e na arbitragem e pensar que poderíamos utilizar o que há de melhor em ambas. E a relevância dessa discussão partiu do pressuposto que o judiciário brasileiro ele já sofreu diversas transformações, sobretudo conceituais, no que se refere ao acesso à justiça, que hoje é visto como uma resolução de controvérsia eficiente e não necessariamente o ingresso no judiciário, e nós percebemos uma mudança de paradigma, com o incentivo do próprio judiciário aos métodos adequados de solução de conflitos e principalmente com o Tribunal Multiportas, que apresenta diversas opções para além do judiciário, e que em nenhum momento ele dispõe que a gente deve decidir sobre um único método alternativo ao meio estatal. E se pensarmos na adoção dos métodos por suas vantagens, principalmente por conta da flexibilidade do procedimento, considerando que nós chamamos de crise no judiciário, nós temos também a revista Justiça em Números, que demonstrava um aumento absurdo de processos judiciais, que é completamente normal no nosso país, que possui uma cultura jurídica civil law que favorece a judicialização. Então, considerando a jurisdição estatal ou clássica, ela não é suficiente para poder dirimir as pretensões da sociedade com relação ao conflito, nós pensamos, a flexibilidade não traria uma opção de escolhermos o que é melhor e o que se adequa melhor ao caso concreto? E aí nós trouxemos essa questão problema, que seria a cláusula compromissória híbrida, mediarb. Ela seria uma boa alternativa em termos de celeridade e custos? E a hipótese que surge como premissa é que a utilização do modelo híbrido de cláusula compromissória, ela apresenta um procedimento personalizado, que seria mesclar a mediação com a arbitragem, que poderia trazer uma forma única de resolução de disputas e eficiente, motivo pelo qual a gente está buscando saber sobre a aplicabilidade dela no Brasil, para posteriormente fazer a análise econômica do direito. E aí vocês me perguntam, tá, mas por que análise econômica do direito? Em razão justamente da interface entre o direito e a economia. Eu participo de um grupo de estudos aqui do IDP com o UNB, e se observarmos anteriormente, era bem pequenininha a quantidade de pessoas que participavam desse grupo. Hoje em dia, a gente tem o apoio até da UFRJ, e também várias pessoas de vários estados brasileiros que participam desse grupo de pesquisa, que é de Direito e Economia, porque o estudo da economia, ele traz diversos aportes teóricos que podem explicar melhor o conceito de eficiência, que eu comentei no caso das hipóteses. E o Estado, ele é moldado pelos acontecimentos políticos e sociais, e a proposta da pesquisa é exatamente essa, analisar os regulamentos das câmaras para poder verificar a utilização da cláusula compromissória híbrida em âmbito nacional, para poder investigar se vale a pena ou não a sua utilização, observando quesitos como celeridade e custos. E, nesse sentido, nós temos o questionamento, mas o que seria eficiente para você? No caso, a aplicação jurídica do direito, ela afeta a eficiência. Então, ao escolher uma forma de solução híbrida, no caso do mediarb, já demonstra a democratização dessa escolha, de onde resolver, de como resolver, qual seria a legislação aplicável, e isso tudo se dá pela flexibilidade do procedimento. Dessa forma, nós já poderíamos dizer que essa escolha, essa busca pelo denominador comum, ele já aumenta a eficiência sob a ótica do direito econômico. Então, como objetivo geral, nós temos a análise, interpretação e compreensão da temática, bem como a aplicabilidade de tempo de duração de curso referente à utilização da cláusula compromissória híbrida mediarb, e como objetivos específicos nós temos a análise dos regulamentos para verificar se consta a cláusula compromissória nas câmaras selecionadas, verificar no regimento interno das câmaras se contém o período estimado de duração dos procedimentos e a média de valores, e depois realizar a busca sob o viés da análise econômica do direito. Nesse contexto, sobre a metodologia, é importante mencionar que nós utilizamos apenas fontes primárias
e o embasamento teórico foi revisão bibliográfica e artigos científicos. A escolha das câmaras nacionais levou em consideração as 10 primeiras elencadas pela Leaders League pelo ranking de 2022, e o método foi o hipotético dedutivo. A dissertação ela foi dividida em algumas etapas. Nós fizemos 4 capítulos de conteúdo, para ser exato, sem introdução e conclusão, e eu inseri nos slides apenas o nome dos capítulos gerais, sem as subdivisões. Mas nós trataremos do Judiciário Brasileiro e o Tribunal Multiportas, em que apresentaremos também nos subtítulos as definições, as características de natureza jurídica da mediação e arbitragem e os seus princípios norteadores, a cláusula compromissória e suas modalidades, escalonada e híbrida, as variações da cláusula mediar-me. Nós trouxemos também uma reflexão sobre a obrigatoriedade prévia da mediação, se ela seria uma autonomia de vontade, e a cláusula híbrida comparada com a arbitragem expedita. Após, nós fizemos a apresentação dos dados e resultados para poder sanar a questão problema. Inicialmente, eu caracterizei as câmaras e os dados provenientes dos regulamentos, e depois a análise dos resultados. Por fim, considerando os resultados apresentados, é que foi realizada a análise econômica do direito. No primeiro capítulo, nós optamos por trazer uma base acerca da matéria, então nós explanamos acerca da alta demanda do judiciário, que ocasionou na crise jurisdicional, com aumento significativo de processos a partir de 2009, e, por conseguinte, a promoção dos métodos adequados de solução de conflitos pela Resolução 125 do CNJ, o Tribunal Multiportas e pelo Tribunal Multiportas, que também já foi abordado. E nós percebemos que, de acordo com o relatório analítico de 2021 da revista Justiça em Números, houve a redução de 12,3% no número de ações com relação a 2019, ou seja, a adesão provável dos métodos adequados de solução de conflitos, principalmente ali na pandemia. Nós trouxemos também dados conceituais, natureza jurídica, base principiológica, e a legislação aplicável tanto da arbitragem quanto da mediação, porque são objetos do estudo. No outro capítulo, nós falamos acerca da cláusula compromissória e suas modalidades, escalonada e híbrida. No primeiro momento, antes de adentrarmos nas modalidades de cláusula compromissória, eu achei por bem explanar sobre a própria cláusula compromissória, sobre o aspecto da legislação mesmo, no caso da lei de arbitragem, que dispõe que a cláusula compromissória é a convenção em que as partes, pela via contratual, elas se comprometem a submeter as controvérsias provindas à arbitragem. E aí eu trago maiores detalhes, que as partes elas podem determinar que a arbitragem seja institucional, a entidade que será responsável por ela, pela administração, a forma que ocorrerá a instituição. Explanei também sobre as categorias de cláusulas compromissórias, no caso, abordando sobre a cláusula cheia, que é autossuficiente, e a vazia, que é quando há algum tipo de patologia na cláusula, seja porque ela está incompleta, ou porque ela tem algum vício, ou por ser ambígua, contraditória, e aí a gente destaca que mesmo quando houver essa redação patológica, se ela não for ilegal e realmente constar o afastamento ali do poder estatal, a solução ela vai ser pelo juízo arbitral. Posteriormente, eu apresento a cláusula escalonada, também chamada de multietapas, e a híbrida, e eu achei interessante trazer essa distinção, porque embora sejam consideradas similares, elas não são iguais. E até mesmo durante a pesquisa, eu observei que existem poucos artigos que abordam a conceituação que difere as duas. No caso, a cláusula escalonada, as partes elas poderão escolher, dentre os métodos de solução de conflitos, 2 ou mais métodos de solução que serão utilizados, de acordo com as etapas estabelecidas, por isso também ela é chamada de multietapas. Já a cláusula híbrida, ela prevê apenas uma única etapa prévia, então lembrando que a cláusula híbrida ela pode ser considerada escalonada. E é bastante relevante demonstrar também as possíveis variações da cláusula mediar, para maior conhecimento também daqueles que estão buscando sobre isso, sobre essas possibilidades, no Brasil e fora do Brasil. Entretanto, é importante já destacar que é bom levar em consideração a legislação pátria do local, claro, em que será utilizada as cláusulas compromissórias, tendo em vista que algumas delas não podem ser utilizadas aqui no Brasil, principalmente pela lei da mediação. A primeira, ela prevê o procedimento de mediação, que ela seja realizada de forma autônoma e após ocorrer a arbitragem, só que o árbitro ele vai proferir uma decisão provisória, então ela não é vinculativa e oportuniza que as partes façam considerações. E é muito legal porque, posteriormente, ela pode viabilizar uma alteração da decisão após o julgamento arbitral. Já o modelo não vinculante, as partes poderiam instituir que a sentença arbitral ela não fosse vinculante, em razão da própria autonomia de vontade das partes,
só que muitos consideram uma forma não efetiva, porque é ao contrário do que estabelece o artigo 18, né, da Lei de Arbitragem, que deixa claro que a sentença arbitral ela será considerada um título executivo judicial. Contudo, observando do ponto de vista positivo, nesse caso, as partes poderiam ter uma prévia de como seria provavelmente o resultado da arbitragem, só que também poderia ter um lado negativo, que seria fomentar ainda mais o litígio se uma das partes possivelmente ganhasse. A cláusula media-arbi trançada, ela pressupõe um único imparcial para ambos os procedimentos. A qualquer momento poderá ocorrer a mediação, por exemplo, com a interrupção da arbitragem, e essa cláusula é bastante debatida, porque, apesar de utilizada em outros países, no Brasil, o artigo 7º veda, da lei de mediação, veda expressamente, por conta da confidencialidade do procedimento de mediação, por conta da polarização do árbitro, também porque as partes elas não participariam ativamente do procedimento, porque sabendo já que o árbitro poderia julgá-las depois. Já na media-arbi genuína, o terceiro atuará como mediador e após atuará como árbitro, caso não haja acordo, decidindo a controvérsia por meio de sentença arbitral. A media-arbi, com a opção de retirada, as partes elas não são obrigadas a submeterem a controvérsia à arbitragem. Elas podem, a qualquer momento, se retirarem do procedimento, garantindo a voluntariedade das partes. A sobreposição de imparciais são nomeados 2 terceiros imparciais, um mediador e um árbitro, porém, o árbitro ele pode participar das sessões conjuntas de mediação, nesse caso, que também não é permitido no Brasil, e poderá receber documentos das partes durante a sessão de mediação, mas não pode participar do cálculo, e fora do país também é bastante utilizado, porque desta forma ele se familiarizaria com a questão e com as partes e poderia decidir de forma mais rápida. Nós temos também a arbitragem de última oferta, e essa modalidade ela poderá ser realizada com terceiros diferentes ou com um único que atue como mediador ou árbitro, mas a sua principal característica, como o próprio nome já diz, é a possibilidade das partes, em última oferta, trazerem algumas propostas de acordo com o caso concreto, e o árbitro ele vai adotar alguma dessas propostas. E depois de trazer alguma dessas possibilidades, variações de cláusula media-arbi, nos vem uma questão importante, que quando a gente fala em cláusula media-arbi, há uma questão sobre a obrigatoriedade da mediação prévia, se seria mesmo uma obrigação ou se seria uma autonomia de vontade. E aí a divergência doutrinária, nesse sentido, uma vez que parte da doutrina entende que a cláusula compromissória híbrida, ela fere o princípio da mediação da autonomia da vontade das partes e também da voluntariedade, e parte compreende que a autonomia da vontade já existe quando as partes elas inserem a cláusula no contrato, que também é o nosso entendimento, ou seja, a cláusula compromissória híbrida media-arbi, ao ser inserida no contrato, ela é analisada pelas partes quando elas optam por inserir, e naquele momento elas aceitavam com aquelas condições, podendo inclusive alterar aquela cláusula para se adequar melhor às suas necessidades, ou como já falamos anteriormente, personalizar aquele procedimento. Ao fazer um comparativo entre a cláusula híbrida com a arbitragem expedita, considerando que a arbitragem expedita ela é uma modalidade de menor complexidade, então ela não demanda dilação probatória, ela, em regra, ela não traz provas periciais, também oitivas de testemunhas, até das próprias partes também, nós verificamos que temos de forma similar um procedimento simplificado, observando ainda o princípio da informalidade, que consta na mediação e na arbitragem, quando combinadas, que acarretam em custos menores e de forma mais célere se comparado também às vias tradicionais. E, nesse sentido, nós podemos também utilizar a arbitragem expedita na media-arbi, em causas com menor complexidade. Acerca da análise de dados, como já explanado, nós elaboramos algumas questões objetivas para essa análise e verificamos no site das câmaras de arbitragem selecionadas, que são as consideradas as 10 melhores, questões como: a Câmara de Arbitragem ela possui cláusula compromissória híbrida media-arbi? Qual seria o prazo em conformidade com o regulamento das câmaras? E ainda a busca pelos custos de ambos os procedimentos de mediação e arbitragem. Diante da análise dos regulamentos, nós verificamos pela amostra selecionada que 55% das câmaras possuem cláusulas compromissórias híbridas, media-arbi, e 45% não possuem, não fazem qualquer menção, seja a cláusula híbrida ou então a escalonada. Então, constata-se que, apesar da maioria dispor de cláusula híbrida, ainda nós temos um número alto de câmaras que não aderiram à sua utilização, considerando principalmente que são as 10 elencadas como melhores no Brasil.
quanto à celeridade do procedimento, é possível verificar que é mais célere se comparado à via jurisdicional, principalmente em razão do prazo que poderá ser definido pelas partes, mas agora, em questão de média de tempo, a maioria das câmaras elas estabelecem um prazo de 30 a 60 dias para mediação e 60 para arbitragem, após a apresentação das alegações finais. E quando esse prazo ele não for convencionado no que tange à arbitragem, o prazo será de 6 meses, contados da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Quanto à média de soma de valores dos procedimentos de mediação e arbitragem, verifica-se que as câmaras elas possuem valores completamente distintos, seja em razão da taxa de administração, de registro, honorários de árbitro, de mediador, só que a média de valores de ambos os procedimentos, em câmaras que previam a cláusula híbrida, considerando o valor da causa de R$ 1 milhão para fins de cálculos, é de R$ 227.773,75, caso seja realizado ambos os procedimentos, sendo que no caso da arbitragem com mais de um árbitro, né, no caso do tribunal arbitral, e R$ 149.803,59, caso seja com um único árbitro. Mas é importante lembrar também que caso as partes firmem um acordo na sessão de mediação, então não haverá a possibilidade do procedimento arbitral, então diminuirá também ainda os custos. Sobre a análise econômica, o direito, além de buscar uma resolução da controvérsia, ele busca também a regulação do comportamento social para o convívio em sociedade. Já a economia, ela é uma ciência que, de forma analítica, ela observa a tomada de decisões da sociedade frente ao ordenamento jurídico pátrio e analisa por qual razão a gente escolhe algo em detrimento de outro. E apesar da lei ela ser um instrumento para a obtenção dos objetivos sociais, uma decisão judicial ela não se revela necessariamente adequada, nem mesmo para quem teve algum parecer favorável. Ela assegura o benefício, a ordem, mas ele não assegura a paz social, porque a lide sociológica, na maioria das vezes, ela não é sanada. Então, a maximização dos interesses das partes, nesse sentido, possibilitaria maior bem-estar social, que facilmente poderia ocorrer pela cooperação provinda da mediação, pois, segundo a teoria dos jogos de Nash, a cooperação demonstra que é possível maximizar os ganhos individuais cooperando com seu adversário, bem como que a arbitragem, considerando que somos seres racionais e que, sob a ótica da economia, a arbitragem, além de diversas vantagens, ela reduz os custos de transação, além de trazer também um sigilo, rapidez na resolução da controvérsia, contrastando com o que a gente vê na via estatal, e trazendo, então, maior bem-estar social às partes que não terão seu conflito exposto. Pela teoria econômica, busca-se maximizar a utilidade. Dessa forma, o Poder Judiciário, por conter decisão imprevisível, ele dificulta a racionalidade das decisões e as oportunidades de cooperação. Ele traz dessa forma consequências econômicas, em razão da incerteza do resultado, até porque, quanto ao cumprimento da própria obrigação mesmo, às vezes a pessoa ganha no judiciário, porém, demora anos para conseguir cumprir aquela determinação judicial. Então, considerando que um dos principais problemas do mercado é a solução de controvérsias com valor justo e célere, o que pode ser uma perspectiva de eficiência econômica, a cláusula compromissória mediável, ela pode ser considerada eficiente do ponto de vista econômico por trazer maior maximização de interesse das partes e também maior bem-estar social. Dessa forma, nós percebemos que no direito contemporâneo nós temos a justiça como tutela efetiva e justa para os interesses dos particulares, não somente a resposta pela via judicial. E a mediação e a arbitragem, elas são procedimentos flexíveis e informais. Então, elas trazem benefícios para as partes pela autonomia de vontade das partes, o que por si só já traz maior bem-estar social, pois quando o indivíduo ele compreende o problema jurídico, ele consegue, de maneira racional, estabilizar a demanda, maximizando aquela utilidade. E várias câmaras utilizam a cláusula mediar, e apesar do procedimento de arbitragem não ser considerado barato, é possível utilizarmos a arbitragem expedita também, e mesmo se comparado ao processo judicial, os valores, eles não necessariamente do processo judicial seriam menores, em razão dos diversos recursos que acarretam em gastos também, pagamentos de honorários advocatícios, sucumbenciais, custas processuais, morosidade que causaria estresse, publicidade dos atos, quando não for segredo de justiça. E dentre as câmaras analisadas,
A mais cara cobra, em média, por ambos os procedimentos, R$ 393.500, que é o Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Ciesp-Fiesp. E a mais competitiva, ela cobraria, em média, R$ 120.999,85, que seria o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Isso se a gente levar em consideração R$ 1 milhão que a gente tomou por base. Nas nossas análises e contribuições, elas indicam que a mediação e a arbitragem, então, são institutos eficientes e que maximizam os ganhos na relação estabelecida entre as partes, com relação à racionalidade também das necessidades do próprio indivíduo, sendo a cláusula híbrida mediada, então, considerada eficiente sob a ótica econômica do direito. Por fim, eu deixo claro que o objetivo central do trabalho não foi jamais esgotar a temática, porque é necessário continuarmos pesquisando e divulgando também os resultados que são satisfatórios, para que possamos buscar uma cultura também voltada ao reconhecimento do conflito e da possibilidade de saná-lo de uma forma que seja eficaz, que vai além do judiciário, observando o caso concreto para poder escolher com calma também a melhor alternativa que se adeque à sua resolução. E, para finalizar a minha explanação, eu trago a reflexão que diz: a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Então, agora eu me coloco à disposição para ouvir as considerações da banca e possíveis dúvidas. Obrigada. Muito obrigado, Cami, pela sua exposição. Sem mais delongas, por favor, professor Luiz Guerreiro, sempre ressaltando a honra de ter você aqui e a alegria. Agradeço a parceria aí nesse meio arbitral e no dia a dia aí na luta. E também, obviamente, as suas obras, o seu currículo fala por si. Muito obrigado pela presença. Doutor Daniel, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar junto aqui com o doutor Marcelo Mazzola, doutora Camila, que fez um trabalho relevante aqui sobre o tema, professora Bianca também, um prazer. Eu tenho algumas observações, Camila, eu vou começar pelas observações e elas podem se transformar em algumas questões, né? Eu costumo brincar, e eu acho que é um referencial importante quando a gente fala em custo da mediação e custo da conciliação. Eu já sou um pouquinho mais velho, aqui de São Paulo tinha um tal de Play Center aqui, né, que você comprava o passaporte da alegria. Você podia brincar em todos os brinquedos. E o judiciário brasileiro é um pouco assim, né? Você compra o passaporte da alegria com uma ação judicial e você pode brincar de mediação, você pode brincar de conciliação, né? Isso tá no contexto. Então, eu acho que um ponto importante, talvez para endereçar ou para explicitar no seu trabalho, é essa comparação de custo, né, frente ao judiciário. Se a gente falar só de custo, talvez a opção pelos métodos consensuais e o adjudicatório extra, né, que é a arbitragem, não pare muito em pé, porque eles são necessariamente muito mais caros. Você vai pegar algumas câmaras que o custo é menor, mas de partida a tendência é o custo ser maior. E aí não é isso que dá vantagem para os métodos extraprocessuais ou extrajudiciário. Eu acho que vale destacar a questão, talvez, da especialização. Acho que esse é o grande ponto, e foi o grande ponto que o judiciário atacou na reforma de 2015. Não foi nem o judiciário, mas, enfim, talvez com o influxo do judiciário, o legislador falou, bom, se eu der uma modernizada no processo, eu vou atrair esses casos que não estão vindo mais para o judiciário, estão indo eventualmente para o CBMA, estão indo para a CCBC, etc., de volta para o judiciário, né? E aí criando várias especializadas e tudo mais. Então, essa acho que é uma premissa que talvez a gente precise ajustar ou endereçar, tá? Seria um ponto que eu destacaria. Um outro aspecto para chegar nisso, né, ou a partir disso, é se de fato o judiciário no Brasil ele é multiportas mesmo. Talvez na promessa, porque ele diz que é multiportas, mas na hora que eu quero acessar essa mediação prévia, a gente recebe aquele despacho, não tem estrutura para fazer essa mediação. Será que é
tão multiportas assim, ou ter aquelas estruturas de conciliação que é aquela, doutor, tem acordo? Doutora, tem acordo, né? Será que isso é conciliação mesmo? Será que de fato a gente faz, né? Então, essa acho que é uma primeira parte que eu traria, né? Uma segunda sessão de observações, mais sobre os métodos, eu acho que vale uma comparação, Camila, entre o insucesso da arbitragem por muito tempo no Brasil, o que mudou em 96, né? Ter a cláusula vinculante e na não necessidade de homologação da sentença arbitral em 96, frente aos métodos consensuais, que foi um tema que eu tratei um pouco no Teoria Geral dos Processos, né? E é uma perplexidade que você indica. Eu não posso vincular da mesma forma para fazer uma mediação e para fazer uma arbitragem. A arbitragem eu fiz a cláusula, eu estou preso até a sentença. Na conciliação e na mediação, não, né? Eu sou obrigado, eventualmente, a comparecer. Eu sou obrigado, eventualmente, a dar a chance, né, de ter a mediação. Mas se iniciada a sessão de mediação eu achar que não é o caso, eu não tenho uma proibição legal, né? Eu não tenho uma vinculação legal para seguir o método até o fim. Pela própria natureza desse método, em tese, eu poderia ir embora. Então, trabalhar um pouco, né? Se você achar que é o caso, e se você concordar com a minha observação, obviamente, essa vinculatividade diferente, né? Aí uma provocação dos dispute boards, né, que estão chegando, é uma questão meio etérea, porque eles aterrizam por meio de leis que não são necessariamente processuais, né? Lei de licitações, teve uma lei municipal em São Paulo, e aí se o resultado do método vinculante é título, não é, né? O Tribunal de São Paulo já lidou com essa situação, falou, do ponto de vista técnico eu não vou me meter. Então, considerando que é um procedimento regular, eu vou considerá-lo, né? E como ficaria essa vinculação também, né? Como é que a gente lidaria eventualmente com essas cláusulas combinadas? Porque tem um aspecto prático aí. Eu fiz o dispute board, eu cheguei numa conclusão técnica final, eu preciso da arbitragem para debater essa conclusão, se o processo seguiu, né, o devido processo legal. E aí um terceiro grupo de observação, e aí eu vou tentar resumir aqui, é como os métodos, os consensuais especialmente, eles se relacionam com os adjudicatórios. Porque você vai encontrar até projeto de lei que trata esses métodos como condição da ação. A gente teve no processo do trabalho há algum tempo, há uns 20 anos mais ou menos, as comissões de conciliação prévia. Elas eram um requisito de procedibilidade da reclamação trabalhista, você precisava comprovar. Isso o STF disse, olha, não pode, porque as condições da ação são aquelas estabelecidas na Constituição e em lei específica. Esse filtro de acesso à justiça, ele não pode ser dado dessa forma. E aí as comissões de conciliação prévia foram afastadas. Mas, de algum modo, o seu trabalho, ele dialoga um pouco com isso, né? Como é que eu busco essa circunstância, eventualmente faço uma limitação. Você faz referência ao artigo 23 da Lei de Mediação, que eu acho que está certo, mas eu trato como uma hipótese de suspensão, que é o que a Lei de Mediação diz, eu trato como uma condição de ação, ou condição da ação, eu trato como uma questão prejudicial, né? Acho que a resposta a isso também é importante de você dar, até pelo aspecto econômico, porque aqui no Brasil a gente demora muito, ou o judiciário demora muito para falar sobre condições da ação. Se a gente deixar para uma condição da ação, você vai ficar 6 anos no processo, lá na frente o juiz vai falar, nossa, mas tinha uma mediação aqui, né? Vamos anular tudo e vamos fazer a mediação. O que pode ser... E não é privilégio nosso. Eu citei o exemplo de um caso
francês, que foi exatamente isso. 6 anos depois, o juiz falou, mas tem uma conciliação aqui, né? Extinga o processo, vamos fazer a conciliação. Problema meio de latinos, né? E aí eu acho que tem 2 pontos de referência também, para finalizar e não me alongar muito. Você falou de arbitragem de ofertas finais. Ela está na lei dos portos. Eu acho que vale você fazer a referência, tá? Artigo 37, parágrafo 1º. Não é algo etéreo no direito brasileiro. E segundo, de premissa, eu acho que vale falar do artigo 24 da Lei dos Juizados Especiais, que é aquele artigo que diz, olha, na audiência de conciliação, né, então, tem conciliação, dentro de um processo judicial, as partes podem optar por fazer uma arbitragem. Isso nunca aconteceu, né, mas quando a gente fala de direito e economia, e o seu trabalho fala disso, o direito está sempre correndo atrás da economia, né? A economia é mais dinâmica. E aí nos dizeres de Carnelucci, né, pio direito, pio economia, ou pio economia, pio direito, é o que a gente tem aqui. A gente já tem, de algum modo, isso colocado, com algumas hipóteses de sucesso para um lado e com algumas hipóteses de insucesso para o outro. Então, nesse misto de observações e questões, acho que era um pouco isso que eu queria falar nesse momento. Estou aqui à disposição também, Camila, e te parabenizo pelo trabalho. Tá? Acho que é um tema corajoso, um tema importante e que vale muito a reflexão, e fico agradecido aqui pelo convite do professor Daniel, em seu nome também. Obrigado, professor Luiz. É sempre uma honra e um aprendizado te ouvir, né? Observações aí que eu confesso que durante a orientação nem passaram pela minha cabeça, confesso para você, Luiz. Então, grandes contribuições. Você não fez nenhuma pergunta específica, né, Luiz? Só tirando essa dúvida. Faz aí suas ponderações, Camila, por favor. Tem uma pergunta mais Vale. específica, que é essa crença de que o judiciário brasileiro é de fato um tribunal multiportas. Eu acho que esse é um ponto importante, Camila, para a gente entender a premissa do seu trabalho e eventualmente ajustar algum ponto. E aí eu queria te ouvir a esse respeito. Desculpa só não ter sido muito claro quanto à questão. Camila, por favor. Muito obrigada pelas considerações. Então, eu percebi 2 questões, né, que eu anotei aqui, mas, assim, com relação ao Tribunal Multiportas, na doutrina diz que e realmente eu concordo contigo quando apresenta que, em alguns locais, há inviabilidade de fazer conciliações, de mediações, em razão do espaço e tudo mais. Mas a gente vê que com o passar do tempo, isso está melhorando. Eu vejo principalmente no TJDFT, que é o que eu conheço, que eu atuo aqui, e principalmente após a pandemia, a gente tem feito bastante através do Nuvinec, que a gente faz essas audiências de mediação e de conciliação online. Então, quando as partes elas não têm a opção de fazer lá presencialmente, a gente consegue fazer online. E aqui também é possível a gente solicitar a pré-mediação ou a pré-conciliação antes de entrar com o processo judicial, sem custo nenhum. Então, o que até prejudica um pouco as câmaras privadas aqui em Brasília, porque as partes que sabem disso e os advogados que sabem disso, eles solicitam mesmo no tribunal. Então, a gente faz esse pré-processual aqui também. Então, eu vejo assim que, dependendo do estado, pode ser que realmente ainda hajam algumas falhas, porém, eu vejo assim que, por enquanto, aqui no TJ Goiás, eu vejo que acontece bastante as conciliações, mediações, eles realmente apresentam essas possibilidades. Não estou te ouvindo. Perdão, a frase da nossa era. Não estou. Você está no mudo. Tem um outro ponto aqui que eu esqueci de falar, Camila, e eu endereço aqui, né? Você falou de um problema da combinação, né? Muitas vezes há você não poder fazer a conciliação e você não poder fazer a mediação, né? A conciliação e a arbitragem ao mesmo tempo, né? Isso. E aí eu queria saber de você. Você está perto de Goiás. Você conhece o que aconteceu em Goiás? Que até o CNJ teve que entrar nessa história? Não conheço. O que Então, aconteceu no TJ Goiás?
Esse é o motivo, tá? O TJ Goiás, lá por 2010, ele criou um sistema, chegou até a ser uma parceria público-privada, Aham. olha onde chegamos, entre o tribunal e câmaras privadas. Ah, sim. E o que acontecia? As pessoas eram convidadas para fazer conciliações e, no fim das contas, a dívida era de R$ 100, ela saía com uma sentença arbitral, com a dívida de 100, uma multa de 20%, e não conseguia cumprir essa obrigação, né? Então, acho que vale também, eu entendi a sua perplexidade, mas eu queria saber de você, num país como o nosso, com essa criatividade que aconteceu em Goiás e Eu deve acho que no acontecer. TJ Rio Grande do Sul também é assim. Lá eles têm um esquema de pretor, né? Tem um Aham. juiz leigo que é pretor, enfim. Mas o de Goiás eu acho que era pior, tá? Porque o pretor ele ainda tinha alguma relação com o tribunal. Essas câmaras elas tinham um convênio com o tribunal. E inicialmente quem cumpria os atos era o próprio tribunal. Então Aham. você recebia uma documentação timbrada do tribunal para um procedimento particular. Então, o que eu queria que você ponderasse, né, tentando transformar isso numa pergunta, é que a gente tem um Aham. país muito grande, com muitas realidades, que justificam essas proibições. Né? Eu acho que essas proibições elas têm esse aspecto também pedagógico de gente muito simples acabar entrando em situações muito complicadas por aquilo que a gente chama de picareta arbitragem, né? Uhum. Muitas vezes. Então tem esse aspecto também para a gente endereçar. Acho que é por isso que a gente não tem. E aí, qual que é a ponderação? Acho que talvez a gente não deva ter mesmo. Eu não sei o que você acha disso. Mas Mas é verdade. Eu até tinha a falsa ideia, até quando eu entrei na aula do professor Daniel, eu lembro que a primeira vez ele falou: não, gente, não é isso. A gente tinha a falsa ideia, a gente já aprendeu a falsa ideia na faculdade de que você provavelmente poderia entrar com a arbitragem simplesmente porque iria desafogar o judiciário, porque ia mais rápido. Então a gente até imaginava, nossa, vai ser bem mais barato, né? Só que não. Depois das nossas aulas, eu verifiquei o seguinte: não é por isso que você contrata uma arbitragem, é por conta exatamente da tecnicidade dos árbitros para poder resolver aquela questão propriamente dita. Então, não necessariamente também será barata, né? Então, realmente, eu acho assim, que tem muitas peculiaridades, né? Principalmente nesse caso aí do TJ Goiás. Inclusive, agora teve concurso para juiz leigo também lá, para eles tentarem se adequar. Eu acho que foi exatamente em razão dessa situação aí também. Mas eu acho que a gente vai evoluindo aos poucos. Mas o que não pode deixar acontecer é cair nessa picaretagem mesmo, que acontece em algumas ocasiões, em alguns estados. perfeito. Doutor Daniel, tô satisfeito. Camila, obrigado. Luiz, é por isso que eu me intrometendo aqui, mas realmente questões que você trouxe são muito relevantes e interessantes de reflexão. Mas por isso que eu sempre, particularmente, e obviamente aceito qualquer opinião em contrário, mas eu advogo muito contra a arbitragem do direito do consumidor. Porque geralmente, sim, né? Geralmente tem exceções, é picareta arbitragem, né? Vamos lá, não dá nem para falar essa palavra direito, mas principalmente quando está nos termos de uso de um site, alguma coisa assim, e a pessoa não tem nem noção do artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem, etc. Então, isso eu acho um meandro. Isso acontece muito nos Estados Unidos, principalmente, né? Então, só o consumidor nos Estados Unidos é mais esperto, ele consegue usar contra as empresas quando é usado indevidamente, cartão de crédito, ele sabe que custa caro instituir arbitragem, etc. Então, ele joga contra até a empresa. Mas, bom, obrigado, professor Luiz, Camila. Suas ponderações aí já foram dadas, e agora, sem mais delongas, meu grande amigo, querido profissional, grande profissional de propriedade intelectual, um dos melhores manuais que existem aí de arbitragem e mediação, junto com o professor Humberto Dalla. Professor Marcelo Mazzola, por favor, suas ponderações aqui para a Camila. Obrigado, professor Daniel. Cumprimentar mais uma vez a Camila, meu dileto amigo Luiz Guerreiro, uma referência, e a Bianca, também uma estimada amiga e uma referência acadêmica.
Eu fiz algumas anotações aqui para não ser repetitivo, porque boa parte dos meus comentários foram exauridos pelo professor Guerreiro, mas sobrou alguma coisinha, então eu vou aqui avançar um pouquinho. Camila, primeira coisa, eu vou dividir em duas partes, tá? Vou dividir um primeiro bloco questões meramente formais e um segundo bloco as questões mais de conteúdo mesmo, de mérito, tá? Um primeiro elogio, assim, que eu acho que vale o teu trabalho, isso me chamou bastante atenção, é o fato de você dialogar muito com o seu orientador. Isso é muito importante. Você escolheu um orientador para o seu trabalho e é intuitivo, é natural que você dialogasse com ele, né, com as obras dele, com os trabalhos dele. Isso você fez ao longo do texto e eu reparei, eu acho que é algo bem positivo. A gente está acostumado a ler alguns trabalhos que trabalho de 100 páginas e tem uma referência ao seu próprio orientador. Então, eu achei interessante. Com relação às questões de ortografia, eu sugiro você dar uma lida final, né, antes da publicação. Eu vi algumas coisas assim, crases, assim, faltando, por exemplo, quanto à utilização não tem crase, página 6. Algumas questões de vírgula também, separando sujeito e predicado, tipo assim, a análise econômica do direito, vírgula, página 74. Acho que também, ainda na questão formal, eu senti falta de como o professor Guerreiro falou, um recorte, assim, no sentido de que, ainda que seja muito útil e muito importante, como esse trabalho, esse levantamento que você fez das cláusulas Mehrd e Arb, um recorte no sentido seguinte: olha, isso aqui não é para qualquer conflito. Porque senão a leitura do seu trabalho parece que isso agora é a melhor coisa do mundo, para qualquer tipo de litígio de consumo, litígio enfim, de menor complexidade. Então, acho que é importante dizer que existem litígios complexos, questões relevantes, que o teu recorte é para esse tipo de demanda, né? Para o teu tipo de conflito. Essa é uma questão que eu achei. Quando você fala ali do acesso à justiça, da ressignificação do acesso à justiça, eu acho legal você até, por uma questão de completude acadêmica, assim, falar, ainda que rapidamente, das ondas renovatórias, né, de Capelletti e tal, só primeira, segunda, terceira e quarta onda, porque justamente a gente está vivendo uma nova fase, se a gente pode chamar assim, em que há uma releitura, né, desse princípio do artigo 5º, 35 da Constituição. Aliás, em relação ao princípio do acesso à justiça, que está lá no artigo 5º, 35, acho que vale a pena você fazer uma análise cotejando ele com o artigo 3º do CPC, porque muita gente fala que o artigo 535 foi simplesmente arrancado da Constituição e colado no CPC. Só que, se você analisar isso, tem uma diferença grande. Lá na Constituição fala, não vai se excluir do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Aqui no CPC não se excluirá da apreciação jurisdicional. E aí, dentro desse guarda-chuva, a gente tem a arbitragem, a gente tem, né, os equivalentes jurisdicionais, como mediação e conciliação. Então, essa é uma alteração também que eu acho importante você mencionar. O professor Guerreiro falou bem dos dispute boards, eu anotei aqui, eu tinha anotado aqui o artigo 138, né, da lei de licitação, que prevê, um dos dispositivos que prevê o dispute boards, e me parece que vai ter uma combinação de métodos, né, dispute board e arbitragem. Contratos nas Olimpíadas, na parte de construção de estádios, foi muito comum um dispute board, mas e aí, isso vincula, não vincula? Depois vamos emendar para uma arbitragem? Como é que isso fica? Você bem colocou alguns enunciados das jornadas que aconteceram no CJF lá em Brasília, aliás, uma até estava presente, mas já existem até algumas decisões do TJ São Paulo sobre dispute boards. Uma coisa que... falando em futebol, agora para dar uma quebrada no clima, a gente estava falando antes dos jogos e tal, e aí, nessa questão do Tribunal Multiportas, que foi levantada por você e pelo professor Guerreiro, das desculpas, vamos chamar assim, do judiciário não designar a audiência de mediação, tá aí porque a gente tem dúvida se realmente é um tribunal multiportas, será que oferece realmente todos esses mecanismos? Eu escrevi um artigo que o título era Dispensa da audiência de mediação e conciliação. 6 dribles e 2 gols. E aí lá eu analiso os 6 dribles, são as 6 desculpas que os juízes costumam dar, e os 2 gols seriam 2 situações que eu acho
plenamente possíveis a dispensa, ainda que não esteja claro na lei. Então, vale talvez dar uma olhada nisso. Uma questão que, agora já entrando na parte mesmo de conteúdo, na página 54, você coloca quais seriam os requisitos para ser um mediador, né? Ter formação, 2 anos no curso e tal, formação superior. Mas eu fiquei pensando aqui, será que existe realmente esses requisitos para você ser um mediador extrajudicial? Eu separei aqui o enunciado 47 do CJF, diz que basta ter aptidão para mediar e ter a confiança, experiência e confiança. Então, não me parece que a gente possa cravar que, para ser mediador extrajudicial, não estamos falando mediador judicial, seja realmente necessário ter aqueles predicados que você comentou. Para mim, aqui, a parte mais intrigante, e aí eu concordo com o professor Guerreiro, isso talvez seja o coração, Camila, que você tenha que dar assim, uma pensada nisso, né? Quando a gente fala que o judiciário, a escolha da arbitragem, né, e de um modo geral da cláusula Merde-Ab, se justificaria à luz do prisma da análise econômica do direito, eu senti falta de uma fundamentação um pouco mais, um ônus argumentativo mais denso, porque, assim, queira ou não queira, a arbitragem é mais cara que o judiciário. Não tem dúvida disso. Então, não adianta falar análise econômica do direito para tentar, entre aspas, negar o óbvio. É mais caro. Só que é mais caro, mas tem vantagens. Será que essas vantagens, num contexto geral, compensam? Ou seja, será que a especialização do árbitro, será que segredo de justiça, será que confidencialidade, será que tempo, será que isso tudo devidamente destrinchado, aí sim não justifica essa escolha eficiente, ainda que o valor em si seja mais caro do procedimento? Então, que a gente, às vezes, às vezes eu me pego também fazendo isso, a gente se apaixona por um tema, né, e a gente acha que, é isso, entendeu? Mas a gente tem que ter um juízo crítico para saber falar, cara, eu quero emplacar isso, mas eu preciso criar os critérios para mostrar que a escolha à luz da análise econômica, embora os custos sejam maiores, há sim uma vantagem numa relação de eficiência, de otimização de tempo, tudo isso justifique. E aí, por fim, também, para eu não me alongar muito, essa é uma pergunta mesmo, assim, porque quando eu leio, me dá a sensação assim, por quê? Eu li, anotei aqui e falei, por quê? Você fala assim, apesar da arbitragem ser um método heterocompositivo, podemos dizer que também ocorrerá maior bem-estar social quando houver uma decisão provida de um árbitro do que uma sentença proferida por um juiz. Tem estudo para isso? Qual foi o critério que você adotou? E as ações anulatórias? Quando ninguém concorda lá com a sentença do árbitro e vão para o judiciário. Será que há... Como é que eu consigo mensurar que há um maior bem-estar quando uma sentença é proferida por um árbitro em detrimento com o juiz? Não que eu concorde, não que eu discorde, mas eu só queria entender o racional por trás da afirmação. E aí, um comentário final, o professor Guerreiro falou da arbitragem na lei dos juizados, que é um instituto totalmente... Não sei se dá nem para falar que é em desuso, né? É um instituto que nasceu morto, praticamente. Eu fiz um estudo, porque me instigaram a fazer esse estudo, junto com o Humberto Santa Rosa. A gente publicou numa coletânea de juizados especiais, que a gente analisa, basicamente, se alguma vez na vida já usaram esse instituto, se usaram, o que aconteceu, por que não usa e qual é o futuro disso, né? Se não deveria ter sair da lei ou não, né? Então, talvez valha a pena para poder corroborar o que o professor Guerreiro falou. Eram essas, professor Daniel, as minhas considerações, e desde já parabenizando a orientação, a coordenação, a escolha do tema, principalmente, a pesquisa foi feita também junto às câmaras. Eu fiquei até com um gostinho de quero mais para saber se era possível fazer um levantamento nas câmaras, se em alguma vez, existindo cláusula Merde-Arb, chegou-se ao acordo. Ou seja, se a mediação foi exitosa
e não chegou a ter a arbitragem depois. Não sei se isso é possível também. Mas, olha, tenho isso aqui do CBMA e a gente está tendo bastante sucesso até, é até curioso, não vou responder a pergunta pela Camila, estou falando do dado do CBMA, por exemplo, partes incrédulas com a mediação que acabaram chegando ao acordo na Med-Arb. Isso é bem interessante. Tem até esses dados depois, eu palestrei sobre isso, eu te mando, não tem problema, mas é algo realmente relevante. Eu assim. acho que isso talvez possa ajudar a Camila para mostrar que, assim, que é uma realidade concreta, é um dado de realidade, isso já está acontecendo, né? Os acordos estão sendo alcançados, ainda que seja no contexto, vamos dizer assim, macro de uma arbitragem. Então, acho que seria talvez interessante, mais uma fatia de pizza ali, ainda que, né, aquela mostrando que ainda seja 10%, 5%, 10%. Sim. Isso não é nenhuma, como é que eu posso dizer? Desmérito. No judiciário, o último levantamento do CNJ, os acordos estão nessa faixa. Né? 10%, 11%, 8%. Então, se a mediação alcança, nessas que tem Med-Arb, alcança 10%, no mínimo está igual à eficiência que tem no judiciário. Né? Mas foi por isso que eu pedi para a Camila, por exemplo, falar muito. Eu vejo poucas pessoas falando nisso, das cláusulas temporais, né, as time clauses, porque é isso que, na hora da escolha da cláusula compromissória, impede as partes pensam, não, minha mediação vai virar uma mini arbitragem, não quero. Só que se você der um set temporal ali de, no máximo, 8 semanas para mediação, aí o cliente, né, no caso dos advogados, o cliente já pensa 2 vezes, não, então não vou perder nada, 8 semanas eu tento. Né? Então, e as pessoas não fazem isso, e eu vejo muitos advogados aí, o Guerreiro deve fazer isso toda hora, mas a manipulação da cláusula padrão de arbitragem de um centro, ou Med-Arb, o que quer que seja. Então, você acrescenta elementos que você, qualificação de árbitro, tempo, o que quer que seja. Daniel, eu costumo brincar, ontem eu peguei uma que a gente chama de cláusula bíblia. Ela quer especificar até, olha, em tantos meses você vai ter... E um escritório grande aqui fala, ó, preparamos uma cláusula modelo nova aqui, saiu do forno. E aí tem até tempo para você marcar audiência. Nossa. Assim, o que eu tento aqui... Não é uma cláusula, Luiz, é um termo de arbitragem, né? Se torna um termo de arbitragem. Não, melhor deixar isso para o termo de arbitragem. Com certeza, e muitas vezes falando, mas se tiver algum problema ou alguma inconsistência com o regulamento, a gente vai definir no momento em que isso acontecer. Não vai definir. A gente vai falar, não quero mais falar com só você. Faltou, a cláusula é ótima, só faltou combinar com os russos, né? É isso, o Feola ali fala, beleza, vou driblar para cá, mas você falou com eles que eu vou passar pelo outro lado, né? É muito isso, e uma certa a crença, né, de que é um mundo civilizado, e eu acho que não é incivilizado no momento as partes discordarem, porque quando você fez o contrato, a intenção era uma, 5 anos depois, não são nem as mesmas pessoas, então você tem que jogar fácil. A gente tem um sistema que tem um monte de coisa na lei, não precisa ficar especificando tudo. Quando eu vejo já na cláusula a procedimento de urgência, gente, está na lei. Não fica repetindo que a chance da gente contradizer é gigantesca, né? É um problema. Isso é verdade. Camila, por favor, professor Marcelo, obrigado pelas ponderações muito valiosas. Camila, por favor, pode responder as indagações. Muito obrigada, professor Marcelo, anotei tudo aqui. Com relação à mediação judicial e extrajudicial, primeiramente, realmente não há necessidade expressa. Eu coloquei, na verdade, no trabalho, em razão da necessidade judicial. Eles especificam na área judicial que seria necessário. Porém, eu achei interessante colocar também, porque como mediadora, eu vejo que as câmaras, elas só contratam mediadores que tenham um curso de mediação judicial. Mas, tecnicamente, bastaria ter realmente a confiança das partes para poder fazer essa mediação. Mas eu acho também válido fazer os cursos, justamente porque isso possibilita utilizar melhor as técnicas para poder atuar como mediador. Com relação à escolha da arbitragem, se justificaria à luz da análise econômica do direito, o senhor trouxe para a gente que gostaria de um ônus mais denso com relação a isso.
Na verdade, é porque eu não trago somente com relação à questão dos custos mesmo, porque os doutrinadores, também pessoas que atuam na área da economia, como eu falei anteriormente, eles não buscam saber somente a questão dos custos. Eles querem saber o seguinte: se a pessoa escolheu aquela opção, ele colocou uma cláusula compromissória naquele contrato, é porque ele tinha um interesse por detrás disso. E o que fez ele escolher aquela cláusula compromissória para poder inserir naquele contrato? Então, o maior bem-estar social seria essa autonomia de vontade, né? A não ser quando seja, no caso, aqueles contratos que eles já trazem por adesão, né? Digamos assim, tem que ter a cláusula compromissória lá. Mas, assim, tecnicamente, as partes poderiam já escolher e até modificar essa cláusula no contrato. Então, traria maior bem-estar social, uma vez que a parte, ela escolheria aquela opção de mediar, e também porque ela poderia escolher o árbitro. Não necessário, pelo menos aqui nas câmaras que eu atuo, me corrijam se eu estiver errada, é assim: a pessoa A escolhe um árbitro, a pessoa B escolhe outro, a Câmara escolhe um, vira um tribunal. Pelo menos assim, aqui nas câmaras que eu vejo é assim. Ou então, no caso, a Câmara escolhe um único árbitro. Então, no caso, a pessoa se sentiria mais segura em razão da tecnicidade, porque a gente apresenta para eles um rol com os árbitros que são, na verdade, técnicos naquele assunto, para que ela possa selecionar o melhor. Então, assim, nesse sentido, traria um maior bem-estar social. Foi por isso que eu coloquei essa questão lá no trabalho, né? Que até Coase, ele diz exatamente isso nos seus artigos também, né? A teoria de Coase também, fundamentando nele, diz exatamente isso. A questão dos custos de transação é muito importante, por isso traria também maior eficiência do âmbito econômico, mas não seria somente isso, o bem-estar social. Deixa eu ver o que mais. Os demais foram anotações mesmo que eu fiz de alterações e indicações, né? Sobre o artigo 5º, o artigo 3º, para fazer a correlação. Eu acho que seria isso. Acho da minha parte é isso. Assim, se eu estava aqui até dando uma relida, uma última observação, talvez até de ordem, Camila, de ordem assim, de estilo mesmo, para você avaliar. Quando você abre aquele último capítulo de análise econômica do direito, mediação, arbitragem, em cada um você fala de novo, a análise econômica do direito é isso e tal, na mediação, tal. Aí vem na arbitragem, você fala análise econômica do direito. Abre um capítulo só, explica o que é a análise econômica do direito e depois já vai direto, a relação dela com a mediação, com a arbitragem, porque senão fica falando de novo a mesma coisa que você já falou em cima, e aí dá uma sensação de que, em termos de organização, ficou um pouco embaralhado, entendeu? Entendi. Na verdade, eu tinha feito dessa forma porque alguns economistas, eles não acreditam que a arbitragem ela seja totalmente efetiva, justamente por essa questão dos custos mesmo. Só que aí, o que eu fiz? Eu peguei um aparato dos doutrinadores que falam acerca da mediação e um que fala acerca da arbitragem. Por isso que eu fiz essa diferenciação. E depois eu peguei os que entendem da mesma forma e coloquei no final. Mas, assim, realmente, talvez fique melhor mesmo fazer um único capítulo. Então, assim, talvez você possa fazer esse tópico inicial da análise econômica, e aí, no que for mediação e arbitragem, você só coloca aquilo que for uma citação doutrinária específica de mediação e análise econômica do direito, entendeu? Não da teoria, porque senão fica toda hora, a teoria dos jogos volta, fica sempre indo e voltando, e não concentra num bloco. Mas é isso, é questão mais de estilo. Tá, muitíssimo obrigada. Camila, obrigado pelas suas ponderações. Last but not least, minha querida amiga e grande professora, doutora Bianca Farias, por favor. Boa noite a todos. Camila, prazer estar aqui contigo hoje, nessa noite. Esse prazer é multiplicado muitas vezes, porque eu tive a honra de ser a sua professora durante o curso, de comparecer e de estar presente na sua banca de qualificação.
oportunidade que a gente fez aí já uma série de observações. Quero cumprimentar muito aqui o seu orientador, querido amigo, querido professor Daniel Brandt, um acadêmico da maior qualidade. Ser meu amigo assim, é um motivo de muito orgulho, de muita honra para mim, porque Daniel é um grande destaque, sobretudo na área de arbitragem, e tem feito uma trajetória fantástica, calcada aí em muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, de forma que eu acho que a qualidade do seu trabalho reflete, não poderia ser diferente, a qualidade do orientador que você escolheu. Quero cumprimentar o querido amigo também, professor Marcelo Mazzola, figura fantástica na academia, grande processualista, referência para todos nós, que eu também tenho a sorte de ter como amigo. Aliás, esse é um conselho que eu dou a todos os meus alunos sempre. Estudem muito, trabalhem bastante, mas façam ótimas amizades, porque no futuro você vai poder usar isso como um fator de credibilidade, né? Eu sou amiga do professor tal, isso eu tenho o prazer de poder dizer que eu fiz, grandes amizades. Professor Luiz Guerreiro, um prazer também dividir essa banca hoje com o senhor. Então, acho, Camila, que você tem aqui pessoas fantásticas que conhecem demais o tema. O professor Luiz, para sua felicidade, para sua sorte, já trouxe grandes contribuições. O professor Marcelo, na sequência, complementou essas colocações. O seu orientador, eu bem sei disso, porque tenho sempre o prazer de trocar algumas ideias com ele, vem acompanhando seu trabalho, fez isso durante todo o tempo muito de perto, e você, dedicada e atenta que escutou muito de tudo que lhe foi dito na qualificação, o que torna esse momento aqui muito mais simples, né? Você tem uma situação um pouquinho peculiar, porque acho que da sua banca de qualificação apenas eu estou aqui, e aí digo isso só porque há, inevitavelmente, algumas orientações dadas lá atrás que agora, claro, podem eventualmente até serem questionadas. A gente discutiu um pouquinho a própria ideia de ondas renovatórias de acesso à justiça, mencionar ou não mencionar, mas eu lembro que um dos avaliadores presentes disse que não cabia no recorte metodológico estender demais, que seu trabalho não era um trabalho de acesso à justiça. Eu concordo plenamente com o professor Marcelo, até porque acho que nesse aspecto o nosso lado e a nossa formação processualista fala muito alto, então essas diretrizes variam um pouquinho. E por que estou dizendo isso? Porque eu acho que o primeiro grande registro que precisa ser feito aqui, Camila, sem dúvida nenhuma, em torno da qualidade do seu trabalho. Esse é o trabalho da Camila, não é o trabalho da Bianca, não é o trabalho do Daniel, ao fim e ao cabo, não é o trabalho do professor Luiz, professor Marcelo. Claro que tudo que a gente coloca aqui faz com maior carinho, sempre à guisa de contribuição, porque você tem o nosso respeito e toda a nossa admiração, mas é o seu trabalho. Há escolhas que, quando a gente está num trabalho acadêmico dessa magnitude, numa dissertação, numa tese, sobretudo, precisam ser feitas. Certamente não são aquelas que os nossos avaliadores fariam, mas talvez seja isso que faça o nosso trabalho ser nosso, né? Tão peculiar. Você tem uma escrita muito fácil, acho que essa é uma grande qualidade do seu trabalho. Há trabalhos hoje que nós pegamos para ler e para avaliar que não tem essa fluidez. A gente precisa voltar muitas vezes num capítulo para tentar entender o que foi escrito, e você é uma aluna extraordinária, foi durante todo o seu curso de mestrado, então seu trabalho traz essa facilidade na leitura, é um trabalho que sempre nos convida a passar para o capítulo seguinte. Mérito seu, qualidade sua, você sempre se colocou com muita clareza, inclusive nas suas apresentações, reiterou isso nessa noite. Então, quero começar aqui te parabenizando, não só pelo trabalho que hoje a gente está avaliando, mas pela sua trajetória, pela aluna que você foi, pelo estudante que você é, pela pessoa interessada e dedicada aos temas que você abraça, e foi assim durante muito tempo. Como não pode deixar de ser, Camila, apenas a guisa aqui de contribuição, pontuar algumas questões complementando, o professor Marcelo já falou, o professor Luiz colocou, de ordem formal. A gente lê tantas vezes o nosso trabalho que a gente realmente acaba não enxergando mais algumas falhazinhas, não tem jeito. Sugiro que você releia, porque a gente tem aqui algumas palavrinhas lá no item 2.1.2.1, Cretela Neto está junto. Introdução e conclusão estão numerados no seu sumário. Eu sugiro que depois você retire essas numerações, a gente não costuma colocar a numeração em introdução e conclusão.
Eu sugiro também que você mude lá referências, no finalzinho do seu sumário, para referências bibliográficas. Multietapas aparecem em vários momentos do seu texto, com palavras separadas, depois dá uma corrigida nisso direitinho, para colocar multietapas com a grafia correta. Tenta rever os espaçamentos, páginas 34, 35, 36, tem alguns probleminhas no espaçamento. O mesmo acontece na página 87 também. Eu senti falta, ainda falando aqui da questão de ordem formal, do seu resumo e do abstract, que normalmente a gente coloca na dissertação. Então, vale a pena aí para o futuro você dar uma olhada novamente nessa forma, para inserir o resumo antes da sua introdução, inclusive, né? Alguns colocam um agradecimento, na sequência dos agradecimentos vem o resumo com o abstract, que eu não percebi aqui no seu trabalho. Depois faz essa correção direitinho, até para você, no futuro, publicar, e acho que faz parte. Só uma reflexão aqui, Camila, porque muito já foi dito sobre o mérito do trabalho, para realmente te ouvir, e antecipo que eu não quero que você concorde nem discorde do que eu penso, vou tentar não revelar isso. Inclusive, vou partir da sua premissa. Quando você fala da cláusula MED-ARB e, em determinado momento, desenvolve ali um tópico colocando a eventual obrigatoriedade de se fazer a mediação prévia, me parece que você conclui pelo fato de que assim deve ser, por conta do pacta sunt servanda, partindo da premissa de que se as partes acordaram essa cláusula, elas sabiam e de comum acordo estabeleceram que elas deveriam passar previamente pela mediação. Então, estou partindo da sua premissa. E a minha reflexão, a minha provocação aqui é de ordem prática, porque às vezes a prática traz questões que a teoria, né, não consegue contemplar. Você vê resultado prático nessa obrigatoriedade? E por que eu digo isso? Porque quando a gente está lá pensando em judiciário, e se tem uma audiência prévia de mediação, de conciliação, como você já colocou aqui, as partes podem simplesmente não fazer, não quero, não tem mediação, não tem conciliação, e vamos que vamos. Se eu imponho o cumprimento da cláusula ipsis literis, se eu imponho às partes essa mediação prévia, porque assim elas combinaram fazer, mas não há, de fato, um propósito em se chegar a um consenso, você acha que há utilidade nessa imposição? Você colocou a cláusula e, na verdade, subservância prévia de mediação como um pressuposto processual aí. Mas você vê utilidade no cumprimento desse pressuposto? Será que faz sentido a gente dizer que essa mediação prévia tem que acontecer partindo lá da teoria civilista, do pacta sunt servanda, simplesmente porque assim elas manifestaram livre e espontaneamente vontade e tem uma força vinculante naquilo que elas espontaneamente aderiram? Será que a gente deve se preocupar mais com essa teoria? E aí realmente é uma ponderação, para não virar bagunça, para as pessoas não acordarem com esse tipo de cláusula e sempre pularem a mediação, descaracterizando o instituto? Ou será que a gente tem que estar mais atento à eficácia prática, ao resultado efetivo? Eu vou impor mediação para quem não está a fim de chegar a um consenso? Porque aí tem todo um esforço do mediador, tem toda uma perda de tempo, tem toda uma movimentação, mas de antemão tem alguém querendo literalmente sabotar aquele momento, dizendo, beleza, vou para a mediação, mas não vai ter acordo nem que chova pirulito, não vai, não quero mediar, não quero consenso, não vai ser assim, não vai ser com a minha manifestação de vontade que a gente vai compor essa situação, porque o meu interesse é na sentença arbitral por alguma razão. Então, como é que a gente lida com isso, né? Com esse aspecto teórico que você colocou, do qual não discordo, essa questão civilista, do pacta sunt servanda, né, da boa-fé objetiva, inclusive, da manifestação ali, e até de uma tutela da legítima expectativa, do princípio da confiança, porque quem assinou essa cláusula com outrem esperava dessa pessoa um determinado comportamento, que agora a pessoa não quer adotar, e como a gente concilia isso sopesando com os eventuais entraves práticos? Faz sentido insistir, fechando os olhos para a realidade, nessa mediação prévia, quando por algum elemento, talvez até uma manifestação explícita de vontade, se sabe que não vai haver esse consenso, essa mediação não vai ser exitosa? E aí queria te ouvir um pouquinho, Camila, mais uma vez, reiterando aqui minha satisfação de estar contigo nesse momento, te parabenizando pela sua caminhada, parabenizando muito o seu orientador, porque quando a gente tem um trabalho com a qualidade do seu, é porque houve um orientador excepcional, atuante.
Então, esse mérito também é dele. Parabéns aí por todas as conquistas pessoais que estão por vir. Eu tenho muito prazer em ter feito parte da sua caminhada. Camila, só uma observação aqui com relação à sua banca, né? Porque montei uma banca de processualistas arbitralistas, né? Então, confesso que eu sou um pouco o contrário, assim, eu sou mais arbitralista. Esses caras aqui, todos que estão aqui, me detonam em processo civil, assim, eu não consigo nem chegar ao chinelo deles, sendo bem honesto. Então, por isso as observações pesadas aí em processo civil e arbitragem, que o pessoal são mestres aqui, de fato, dos dois institutos. Camila, por favor, suas observações com relação às observações da professora Bianca. Muito obrigada, professora Bianca, pelos comentários. Anotei tudo que precisa ser alterado aqui também. Com relação à mediação prévia, eu realmente concordo com a questão abordada anteriormente, que seria de que a autonomia da vontade das partes já aconteceu quando foi feita aquela cláusula inserida em contrato, então que sim, deveria acontecer, mas eu não concordo somente por conta disso. Porque o que acontece? Na Defensoria Pública, quando as pessoas iam até lá para poder entrar com processos judiciais, a gente tenta aqui no TJ, aqui no âmbito do Distrito Federal, a gente tenta fazer uma mediação prévia para a gente só encaminhar para a homologação judicial. E muitas dessas pessoas, às vezes, eu sei que é diferente da questão da cláusula compromissória, mas assim, muitas pessoas não queriam participar. Eu sei que tem a questão da autonomia da vontade das partes, que é muito importante, só que a gente falava e deixava claro que era um convite, e as partes compareciam, mesmo sabendo que às vezes seria realmente só para ir falar, não quero, porque eu não quero acordo. Só que a finalidade da mediação, ela não é o acordo propriamente dito, né? Ela é exatamente a facilitar a comunicação entre as partes. Então, se elas saírem melhor do que entraram, já vai ser melhor, até sobre o aspecto mesmo psicológico. A pessoa vai sair dali melhor, já de repente ela vai ver um olhar que ela não tinha visto antes, quando da sessão de mediação, né? Então, assim, realmente, se fosse somente entrar para dizer, tem acordo ou não tem, eu acho que não valeria a pena. Mas, levando em consideração a mediação como um todo, o procedimento, eu acho importante. Muitas famílias que não gostariam de fazer a mediação, ou que no início ficavam meio assim, depois que a gente começava a conversar e até utilizar as técnicas de mediação, às vezes a gente até chamava o pessoal do psicossocial também para auxiliar, e ali elas saíam melhores. E melhores que eu digo não é com um acordo, às vezes elas saíam melhores mesmo, até combinando entre elas como seria feito e tudo mais, sem necessidade até de transcrever isso para um documento. Então, por isso que eu acho importante fazer, não somente pela questão da cláusula lá estar estabelecida, apesar de eu ter escrito isso também. Tá ótimo, obrigada, Camila. Camila, então, sem mais delongas aqui, os professores têm mais alguma pergunta, mais alguma ponderação? Fiquem à vontade. Então, a gente pode encaminhar aqui para o outro link, que é a sala de deliberação. Camila, aguarde, tá? Sem muita ansiedade, por favor, que o seu neném não merece aí, calma, não aumenta esse batimento cardíaco, a gente vai voltar o quanto antes, tá? É só ir para o outro link, tá, gente? O link da sala de deliberação. Oi, Ale, oi, Dani, oi, Lu, oi, Ney, Jardel. Que legal ver todo mundo aqui, gente. Obrigada por terem assistido minha dissertação, minha defesa. Fiquei muito feliz.
Oi, pessoal, vocês ficam calados aqui no intervalo? Essa gravação vai para o YouTube Então, depois, Alfredo, né? Aí fica todo mundo caladão no intervalo. Não, tem que estar falando. eu Faça acho que mais é rápido. atenção, Alfredo. Faça mais rápido quando tá falando. Tá demorando, ó. Olha, eu tô assim, eu ligo o ar, eu fico com frio, eu desligo, eu fico com calor. Mas tá demorando? Tá demorando a deliberação, Camila? Ah, acho que não, né? Eles foram agora há Não? pouco, eu tô ansiosa Ah, mesmo, tá. mas eu sempre Boa. fico, então... Boa. Quando foi que você começou a etapa de dissertação, você lembra? Passa rápido, né? Foi... Nossa, passou muito rápido. Passou muito, muito rápido. É, Quando vê, passa rápido. piscou e já apresentou. Ai, eu tô com saudade. Cadê o doutorado da Ambra? Chateada. Já quero. Eu também quero. Apaixonada pela Ambra, Alfredo. Sério. Boa, Eu recomendo Camila, para fico todo mundo. feliz. Sério. Feliz, boa. Que Não, a gente professores, que equipe. Nossa, eu queria até bom, parabenizar fico também feliz. a Leânia. Ela sempre me atende com tanto carinho, Alfredo, quando eu preciso. Ah, Eu mando mensagem, ela sempre... Nossa, é, muito querida. Não conheço ela pessoalmente, né? Nunca vi ela. Lênia tá Mas aí. ela é muito querida. Você Nossa. nunca viu Lênia? Você nunca Tô viu aqui. Lênia? Lênia tá Não aí. vi ela. Eu só Liga a ouço a câmera voz aí, dela Lênia, nas minhas então. apresentações, Não, Liga a não, não. câmera. Não dá pra ligar a câmera, não, Lênia? mas Ai, tem assim, que nossa, ligar. Leânia, ela sempre me socorre quando eu preciso no WhatsApp. Que bom. Que bom, Camila. Fico feliz. E deixa eu ver aqui. Boa. Boa. E que bom que terminou, né? Passa rápido. Nossa, e Passa nem rápido parece, né, que foi tanto tempo assim. Eu olhei assim, marquei minha apresentação para ver a quantidade de tempo, que era 30 minutos. Aham. Eu achei que foi tão rápido. Passa rápido, né? Apresentações. É interessante. Agora o pessoal tá demorando lá na deliberação, será? Ai, meu Deus, que medo! Já pensou? Quando foi que você entrou no mestrado? Foi na pandemia, Hum, 2020. Foi lá em maio, eu acho, né? Foi. Foi em maio de 2020, aí depois você fez 2 disciplinas. Legal. E aí depois você fez... Você terminou ali no... Boa. É, Alfredo. Mas porque... Não, mas assim, doutorado tá difícil pra gente, assim. Agora a gente ainda não tem perspectiva. Eu Nós achei estamos que ia sair trabalhando para... aquele presencial, sabia? Eu também achava, mas enfim. Eu sou muito otimista. Mas, de toda forma, a Ambra não vai se livrar de mim, não. Porque eu adoro, eu fico olhando o Que grupo ótimo. lá, Que ótimo. Não, os eventos, sempre. a gente gosta. Nós temos uns projetos novos para quem conquista o mestrado da Ambra, né? Ai, que legal. Tem uma oportunidade para quem quiser fazer algo em conjunto conosco. Aí a gente inventa algo. Mas assim, a gente sempre mantém contato também com todo mundo, tem várias formas, pode continuar participando aqui de núcleo de estudo, grupo de pesquisa. Tem várias coisas que pode fazer. Inclusive, o meu grupo de estudos aqui da UIDP e UNB é com o Fernando Meneguin, que eu vi na Ambra. O de Direito e Economia, né? Aham. Nossa, isso hoje eu fiz uma reunião hoje com o Fernando. Fernando tá com a gente há muito tempo. Nossa muito senhora, tempo. Eu vou te falar que quando eu entrei para fazer a disciplina, eu já fui com 20 pés atrás. Falei, nossa, não gosto de economia. E gostei tanto que escrevi sobre isso. Estou no grupo de pesquisa e adoro. E no grupo de estudos, né, também. Que ótimo, não é? Você vê a diferença, né, do professor também.
Nossa, ele é muito bom. A Amanda também aqui. A Amanda. É que esse grupo é do Fernando enquanto professor Do IDP, do com IDP, né? E a com UNB. Amanda, exatamente, como professora da UNB, exatamente. E agora o FRJ também tá. Tem um outro professor lá, que é da UFRJ, que entrou. Entrou agora. Boa. Tá só crescendo a Direito e Economia, hein? Vou Agora nós abrir um temos que grupo. fazer a Vou abrir Ambra um grupo aqui na Ambra para concorrer com um deles. uai. Não, tem que juntar a Ambra com esse grupo de estudos. Porque é o país inteiro participando. O que você acha? Não, aí tem que ver, porque como tem um Fernando lá, aí a gente manda os nossos mestrandos de uma, como é que eu diria? Participarem normalmente, né? Enfim, mas é bom. A Luciana tá assistindo a banca no meio da rua aí, Luciana? Você tá onde? Pior que tô assistindo no meio da rua, quase isso. Eu tô num restaurante aqui, mas não podia perder por nada, acompanhei desde o início. Camila, parabéns, querida. Tu é um exemplo, porque eu vim assistir já para ver como é, né? Eu já vou passar por isso aí logo em breve. Mas fiquei muito feliz, assim, acho que tu saiu super bem, fiquei muito orgulhosa de ti, sabe que a gente sempre se apoiou muito durante todo o curso. Então, tô aqui, ó, na torcida, vem um 10 aí, tenho certeza. Muito obrigada, Lu. Nossa, a Lu me mandou mensagem logo que eu terminei, eu fiquei com o coração quentinho aqui. Aí ela, falando sobre o final, né, que eu falei sobre mediação, aí vindo de uma mediadora como a Lu, todo mundo fica honrado, né, todo chique. Eu adorei, muito, muito obrigada, Lu. Feliz que você está aqui. Na última vez você participou, mas eu acho que eu não te vi no vídeo. Sim, mas eu saí antes na última vez. Hoje eu acompanhei e vou ficar até a nota, até o final. Ai, meu Deus. E agora eles estão demorando, Alfredo. Isso é normal? Não, mas devem estar falando coisa boa, não te preocupa. Normalmente é ruim quando demora, mas enfim. Ai, credo. Não, mas acho que eu fui bem. Eu não gosto quando demora, não, mas tudo bem. Não, eu não gosto porque eu fico ansiosa, mas eu vou te falar, sem sacanagem, na qualificação, eu fiquei em casa no dia da qualificação só para isso. Eu tirei a bola no trabalho para fazer isso. Gente, a minha qualificação era 15 horas da tarde. Quando era 7 da manhã, eu já estava arrumada e pronta. Quando eu digo que a pessoa é ansiosa, já estava pronta para apresentar. Aí meu marido fica brincando comigo, esse batom não vai durar até as 3, não. Porque, nossa. Aí agora acho que foi mais tranquilo. Que bom. E quem estava na qualificação, Camila? Tava a professora Bianca e tava o professor... Ai, meu Deus. Era um professor externo também. Peraí, vou pegar o nome certinho. Eu acho que ele não pôde participar nessa, né? Deixa eu ver aqui. Não sei. Fernando Gama. Da Fluminense, Universidade Fluminense Federal. Tá. Aí entraram 2 novos, foi? Entraram 2 novos, porque precisava acrescentar 2 externos. E aí o professor convidou os 2 externos, né? Porque já tinha a Bianca interna. E o Fernando Gama, eu acho que porque ele não pôde. Tá. Entendi. Deixa eu ver aqui o que esse pessoal... Vou dar uma curiada aqui do lado, ver o que esse pessoal tá fazendo. Meu Deus, tá demorando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eles estão. Muito obrigada, Aline Jardel, pelas mensagens. Olá, Alfredo. Eles não estão conversando, mas eles estão comentando no chat. Eles estão o quê? Comentando no chat. Quem? O pessoal que está na sala. O Ney, a Alessandra, a Daniela, eu convidei eles para ligarem a câmera aqui. Enfim. O Jardel, a Linha também. Tem que ligar a câmera, pessoal.
Não, não vou nem julgar, porque quando eu assisto, eu também fico com a câmera ó, escondidinha. Não, tem que ligar a câmera. Tem que ligar a câmera. Deixa eu ver. Ah, não, eles estão na sala aqui do... Estou numa outra sala aqui. Marcelo, Daniel, Luiz e Bianca. Tem pouco tempo, na verdade. Tem 13 minutos que eles estão conversando lá. Muito? Não é muito, não? Eu acho, né? Mas enfim, vamos ver. O que você achou, Luciana? Foi boa a apresentação da Camila? Calma aí, a gente não está te ouvindo, Tá sem áudio, Lu. Aqui, o pessoal que tá na sala tá falando comigo pelo WhatsApp, Alfredo. Obrigada, Oi? Lê. Eles estão falando comigo no WhatsApp. O pessoal da Âmbar. Ah, é? A Alessandra, Boa. a Fala Dani. para ligarem a câmera aí delas. A Lê, ela não ligar tá a no câmera. Brasil, né? Não, mas fala para entrar e ligar a câmera. Lu, a gente E aí, não você vai conseguiu te aparecer no ouvir. evento de novembro, Camila? Fala, seu Alfredo. E aí, Aonde? beleza, Ney? Oi, Camila. Tudo bem? Oi, Aparecer no Ney. evento de Parabéns. novembro em Orlando? Nossa, super queria, né? Mas Hum, não sei se eu vou poder ir, porque eu já vou estar com alguns meses de gravidez e aí eu não sei se eu vou poder viajar. é bom que já faz um enxoval. Mas podia, não podia? Quem que não quer ir para Orlando? Já faz um enxovalzinho. Adoro. Vai lá, pá. Camila, vamos esperar aqui o Guerreiro, já está aqui, Mazola, a Bianca está aqui já também. Daqui a pouco ela vai reclamar que a gente não inclui ela na panelinha, né? Tá Foi aqui. exatamente isso. Foi a última incluída. Já ia escrever. Cami, sem mais delongas, parabéns pelo seu trabalho, elogiado aqui pela banca. Sua nota foi 10, tá? Pode comemorar, você é mestre pela Amber University. Agradeço aqui o nosso diretor também, o professor Alfredo Freitas, que está aqui presente, apresentando aqui o professor Marcelo e o professor Luiz. E pode comemorar. Algumas observações foram feitas lá para você incluir, e a gente inclui antes da entrega final, tá? Mas observações que fazem todo sentido até. Então a gente inclui e conversa um pouco depois se você quiser, tá bom? Estou à disposição, mas parabéns pelo seu trabalho. Ai, que coisa boa, muito obrigada. A Lu já estava aqui toda feliz também, muito obrigada. Eu quero reiterar, né, a minha admiração pelo meu orientador e agradecer por ter sido sua orientanda, por ter aceitado, né? Gostaria de agradecer também à professora Bianca por tanto conhecimento compartilhado na disciplina de conciliação, também aos queridíssimos professores da banca pelas considerações, eu anotei, com certeza eu vou fazer essas alterações. E também já pensei em artigos que posso escrever com essas ponderações que vocês fizeram. Então, muito feliz por ter professores tão brilhantes na minha banca, a minha eterna gratidão. Muito, muito obrigada. Tira um print aí, Camila, para postar depois, né? Se não postar, não vale. Tá, só Nossa, aproveitar a última vez aqui eu fiquei então, chateada que eu não tirei. Então vamos. Vamos lá. Daniel, você já anunciou a nota? Só confirma aí para mim qual foi a nota. 10, nota 10. Nota 10. Nota 10. Então, 10, nota 10. Só confirmando, então, diante da nota 10, eu queria anunciar com muito orgulho que a Camila Maiara conquista o diploma com laurea. Com a laurea máxima que a Ambra confere, que é a summa cum laude. Tá? Parabéns, Camila. E obrigado por ter escolhido a Ambra para ser a instituição do seu mestrado. Que alegria, muito obrigada, Alfredo. Muito feliz em fazer parte da Ambra. Eu estava até cobrando o Alfredo aqui para fazerem alguns cursos a mais também, para a gente poder fazer. Muitíssimo obrigada. Gente, então, vou tirar o print aqui. Vamos lá. Acho que foi. Deu certo. Me manda que eu encaminho para os professores, tá bom? Certinho, muito obrigada. Alfredo, final remarks, por favor. Fale aí. Obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui conosco. É com você, Daniel. Minha fala era só Camila, parabéns. Que a Camila conquistou o título americano de mestre pela Ambra University com laurea
E quando conquista, ganha um presentinho extra quando vem o diploma, tá? Acho que o orientador também merece, tô brincando. Professor... O orientador merece um café. Tá bom. Tá bom? Camila, parabéns, vai comemorar. Camila. Parabéns, tá? Parabéns. Parabéns, querida. Muito sucesso e siga sempre estudando com a seriedade que você até aqui dedicou aos seus estudos. Você vai longe e conta sempre com a gente. É isso aí, Camila. Vai nessa toada que você vai ter muito sucesso. E parabéns pelo que você fez até aqui. Muito merecido. Obrigado, professores Marcelo, Mazzola, Guerreiro, Bianca. Nos veremos aqui em outras oportunidades. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente estava aqui falando, inclusive, a Luciana Severo, que também é aluna da AMA, mas ela é uma grande mediadora lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela é sócia de uma câmara da Acrópole e ela faz mediação coletiva em conflitos urbanos, etc. É bem interessante até o trabalho da Luciana. Ela devia estar tremendo aqui nas bases com nós árbitros falando um pouquinho de mediação, né? Mas deixa rolar, não tem problema nenhum. Gente, obrigado, Camila, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, professor Marcelo e professor Luiz. Obrigado, Bianca, obrigado, Daniel. Parabéns, Camila, parabéns, Daniel. Obrigado Parabéns, Camila, beijo. presentes.